Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo tenho, como vem sendo o hábito, José Nuno Queiroz, já uma presença assídua do nosso Futebol à Portuguesa, e mais uma semana com um convidado, desta vez João Castro, conhecido do podcast Sporting 160, e obviamente o fundo do nosso convidado não deixa margem para dúvidas. Hoje estamos aqui para falar do Sporting, e eu encontro-me aqui com dois sportinguistas ferrenhos, e por isso vou tentar moderar um bocadinho isto. Mas, José Nuno, espero que não te importes, vou começar pelo nosso convidado, porque em off disse-nos que tinha uma novidade e por isso é isso que quero saber. Por isso, João, a pergunta é esta: qual é a novidade sobre o mercado de transferências que podemos ter aqui quase em primeira mão sobre o Sporting? Olá Rui, olá José, boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir, depois irão ver e ouvir. Desde já obrigado pelo convite do Fair Play para vir cá ao vosso programa. Não, aqui a novidade é que há notícias a correr nas redes sociais que Rodrigo Pinho estava a ser vinculado e associado ao Sporting já para janeiro. É um jogador que termina o contrato no final da época, mas neste momento, e para desmentir aqui se calhar alguns rumores que estão a crescer, e se calhar tem ido também de alguém interessado, como é lógico, é que não existe nada entre o Sporting e Rodrigo Pinho, porque as ideias que nós temos para ponta de lança, o Sporting tem ideias muito concretas, já se percebeu que Ruben Amorim é de ideias muito fixas sobre o que quer e quem quer, que são dois aspectos importantes: juntar o que quer, tipo de perfil, e depois quem quer. São duas questões à parte. E portanto, só aqui para tirar essa ideia que Rodrigo Pinho seria jogador do Sporting, ou terá a ser alvo do Sporting. Neste momento não, mas como vocês sabem, no futebol tudo muda rapidamente, e o Sporting, como clube grande que é, e acho que todos os clubes devem estar atentos a bons negócios, e portanto, se surgir uma oportunidade, obviamente não vai desperdiçá-la, mas no entanto acho que o Sporting ambiciona algo diferente para a Ponta Lança. Depois podemos falar isso no decorrer de conversa, não há problema. Podemos até falar já, porque essa era uma das questões. Acho que quem tem acompanhado a época do Sporting sabe que é uma posição que o Sporting quer reforçar, e por isso a nossa pergunta também era um bocadinho se há algum nome, que, mesmo não estando oficialmente na calha do Sporting, se há algum nome que vês que possa reforçar o Sporting e que possa ser exatamente aquilo que o Ruben Amorim quer, que esteja ou não disponível no mercado. Eu acho que mais que nomes, até para não aguçar apetites aqui dos nossos concorrentes, para não estar aqui a dar armas aos nossos concorrentes, mais que o nome, o que eu percebi e o que se percebe do Sporting e do Ruben Amorim é que quem vier terá que acrescentar e ser uma mais-valia. Ou seja, vai ter que ser um jogador diferente de Sporar, vai ter que ser um jogador diferente de Giovane, um jogador diferente de TT, de Pedro Marques, vai ter que ser um jogador que faça a diferença. E é isto que Ruben Amorim e a estrutura do Sporting estão à procura. Portanto, é um jogador que faça a diferença, um jogador, quanto a mim, Rui, o perfil que o Ruben Amorim está à procura é um jogador que se adequa, obviamente, ao perfil e ao jogo do Sporting, ao fio de jogo do Sporting, mas que seja um jogador já com créditos firmados. E, portanto, a tua próxima pergunta ia ser: João, mas o Sporting não tem dinheiro para ir atrás desses jogadores. Ok, o que o Sporting pode tentar fazer aqui é o que eu faria, é tentar um jogador que seja já consagrado, com alguma experiência, com alguma tarimba, e que seja um finalizador e que seja realmente aquilo, uma mais-valia. Portanto, imagina um nome que salta logo à vista e que tu dizes é titular de caras do Sporting, é isso que o Sporting procura, e vai procurar nas ligas mais fortes jogadores que estão a ter menos oportunidades. Apesar de terem essa tarimba e essas qualidades finalizadores, se procurarmos bem, há 3, 4 jogadores, 5 se calhar, que podem ter este perfil, e portanto eu acho que o Sporting vai tentar ir aí. Agora, há outra coisa que o Sporting tem que tentar, que é ver se o jogador obviamente está com a cabeça para um projeto, para relançar a carreira, para marcar 10 a 15 golos na segunda volta, que eu acho que é isso que falta ao Sporting para se poder assumir como um forte candidato ao título. Candidato ao título é sempre, mas um forte candidato ao título é preciso isso, um ponta-lança desses. E, portanto, eu acho que a estrutura decidiu e tem esse perfil para um avançado consagrado, com tarimba, com qualidade, e que o Ruben Amorim deu o aval, mas se não conseguir isso, eu acho que dificilmente vamos partir para um Rodrigo Pinho, um Tiago Santana. O Sporting se calhar vai preferir manter os que estão, até para não estragar as dinâmicas do balneário, as dinâmicas de grupo que são muito importantes e Ruben Amorim tanto aprecia, e portanto, nesse sentido, eu acho que o Sporting não vai mexer. Ou vem acrescentar, ou então não vem ninguém e mantém-se os mesmos. José Nuno, antes de mais, boa noite novamente.
Obviamente já sabes, tens toda a liberdade para fazer qualquer questão ao João que te surja. Mas para ti eu tenho duas questões no seguimento desta questão que o João foi falando. Primeiro, se realmente a posição de ponta de lança é aquela que o Sporting se deve mais preocupar neste mercado de inverno em reforçar. E segundo, se concordas com o João que a vir um nome, ou melhor, se concordas, isto é, se achas que esta visão que o Sporting possa ter e que o Ruben Amorim possa ter, se é correta nesta altura, se é para vir um jogador é para ser titular de caras, para ser uma coisa totalmente diferente daquilo que o Sporting tem e que garanta muitos golos, para vir uma opção para reforçar o banco não vale a pena. Boa noite, Rui, boa noite ao João. Sobre o Sporting, eu estou a falar aqui, não tenho qualquer tipo de conhecimento ou informação, por isso tudo o que eu estou a dizer é a minha opinião, pode bater certo com aquilo que também é a visão do treinador de Sporting e da estrutura, ou pode sair completamente ao lado. Pegando naquele primeiro ponto que tu disseste, eu acho, não é de agora, eu acho que qualquer equipa, quando é ao mercado, tem que ser para jogadores com crédito, com qualidade, ir ao mercado, a não ser um caso excepcional, e eu recordo no Sporting, por exemplo, o Plata, pareceu-lhe uma oportunidade de negócio, era um jogador a surgir, podia ou não vir a ser bom, ok, não é um investimento avultado, vamos pegar ali, porque mesmo que não vir um jogador de topo, facilmente um jogador mediano se consegue vender a um valor até acima do que custou. Sem ser este tipo de jogadores, eu acho que por contratar, eu sinceramente não percebo. Contratar para ir para o banco, contratar para nem para o banco ir, para fazer número, sinceramente, se é para fazer número, eu prefiro fazer número com os jogadores da formação, que têm cultura do clube, do que andarem a buscar jogadores. E eu lembro-me porque, quando estávamos nas eleições de Sporting, o presidente que acabou por ser eleito, o Frederico Varandas, veio aqui ao Norte a um jantar, organizado pelo Núcleo de Barcelos, e eu, como faço parte, estive nesse jantar. E uma das coisas que lhe pedi na altura, ou muitos, porque ele apresentava no seu programa que ia ter um mercado de transferências diferentes, e foi isto que eu lhe pedi. Portanto, é para trazer titulares, jogadores que vão fazer a diferença. Se é para gastar 1, 2, 3 milhões em 4, 5 jogadores para banco, vale a pena. Junte-se todos e traga-se um bom para a equipa que faça a diferença. É a minha visão do futebol. Eu sei que o mercado vai muito além disto que nós vemos aqui. Há muito jogo de interesses, muitos empresários, muita coisa claro. por trás. Isto vai muito além, mas eu, enquanto adepto, estou fora disso. Por isso o que pedi ao presidente foi isto. E por isso fiquei um bocado chateado. E portanto, ele não te ouviu, não é? Na primeira época não te ouviu, não é? Pois, exatamente, eu fiquei chateado. Ele não atendeu o teu pedido, não é? Não, era só uma pedido, porque era algo que ele prometia na própria campanha antes sequer de eu falar com ele. Eu só queria focar mesmo na altura, reforçar-lhe o quão importante eu achava que isso era. E ele de facto não cumpriu, e eu fiquei muito desiludido, mas esta época parece-me que finalmente, eu até arriscaria-me dizer que, tirando o Antunes, praticamente todos os reforços que vieram para o Sporting são para jogar, e depois vemos os lugares que sobram a ser ocupados por primeiros da formação. O Mateus Nunes, Bragança, Quaresma, Inácio, e depois há outros que conseguem, Tiago Tomás, e depois há outros que conseguem ser titulares, como é o caso do próprio Nuno Mendes. E isto, eu acho que isto é a visão que eu tenho, pode dar mais ou menos resultado, isso só no final da época é que vamos saber. Qual foi a segunda pergunta que fizeste, Rui? Desculpa agora. A segunda pergunta a outra pergunta era precisamente se esta posição de ponta de lança era a posição que o Sporting deveria mesmo procurar no mercado de inverno. Eu acho que o Sporting está bem servido em quase todas as posições, tendo em conta o orçamento do Sporting, claro, mais soluções também percebam, mas como até foi eliminado muito precocemente da Europa, se calhar até ter o plantel não tão extenso acaba por ser mais adequado. Acho que há carências na posição de lateral direito, porque os jogadores que haviam para substituir Pedro Pô, nomeadamente Camacho, Rosier, Ristovski, percebeu-se logo que nada daquilo contava para Ruben Amorim, nem Bruno Gaspar, e por isso ficou ali algo carenciado. Há ali tentativas de adaptação que vimos na Taça de Portugal com Borja, há a possibilidade que já vimos de Plata fazer aquela posição, mas pode vir a ser preciso, porque pode haver lesões, suspensões, vermelhos, cartões amarelos, e não vejo grande alternativa, a não ser que haja algum miúdo da formação que esteja a ser trabalhado. Falou-se muito num brasileiro, o Everton, que possa estar a ser trabalhado para aquela posição, não sei. Acho que falta um central ao Sporting. O Sporting joga com 3, por isso
6 não me parecia exagerado, neste momento tem 5, mas destes 5, dois são jovens, é o Gonçalo Inácio e o Quaresma. O Quaresma este ano, por alguma razão, anda desaparecido dos jogos, nem sequer jogou esta época, e eu acho que há algumas carências de Neto no lado direito, e a aproveitar o Sporting, que se conseguisse arranjar um central que tivesse alguma qualidade na saída de jogo, acho que podia beneficiar. Não desgosto de Feidal, acho que o Coates encaixa que nem uma luva neste sistema, naquela posição mais central, acho que é onde se pode retirar o melhor do Coates. Depois Neto parece-me ser o elo mais fraco, e normalmente nós tentamos sempre corrigir os elos mais fracos. Na frente de ataque, há aqui aquilo que o João falou e que eu concordo muito, que é o perfil depois de atleta para esta posição. Nós já percebemos que o Ruben Amorim, e falou-se muito no Paulinho, e se olharmos para esse modelo de jogador que é o Paulinho, nós conseguimos perceber quem é o estilo de jogador que o Ruben Amorim gosta. Gosta de um avançado mais móvel, que tenha golo, que ainda assim consiga ter alguma presença na área para possíveis cruzamentos. O Paulinho é um jogador móvel, mas que consegue de cabeça fazer também a diferença aqui e acolá, com um remate, com boa relação com a bola no pé, e isto não é muito fácil de encontrar. Eu sou um bocado suspeito, o João só sabe que eu sou sportista, mas eu também sou barcelense, e que trabalho numa rádio, e eu acompanho o Paulinho no Gil Vicente, quando ele começou. Ainda o Gil estava na segunda liga e o Paulinho era de longe o melhor jogador daquela segunda liga na altura, e o Gil deixou-o sair a custo zero para o Braga, que foi uma pena. E eu já nessa altura dizia que aquele jogador era, obviamente, jogador a mais para uma segunda liga e para o patamar do Gil na altura, e que ia chegar ao topo do futebol português muito, muito rapidamente, e por ser um jogador com o qual eu tenho um carinho especial, e acho que encaixava que nem uma luva no Sporting, mas depois também há o fator, encaixava até que ponto, não é? Porque dar 30, 20, 40 milhões para um jogador para encaixar com uma luva, se calhar perde o interesse. E depois isto levanta-me algumas dúvidas, que é, e aqui também já um bocado uma pergunta ao João, porque se falou-se muito no Slimani, no mercado de verão, no último dia de mercado principalmente, a bomba era João Mário e Slimani, só o João Mário é que veio. E eu pessoalmente, eu acho que eu tenho um carinho enorme pelo Slimani, o Slimani deu-me enormes alegrias, é um jogador que eu aprecio muito, mas era com aquele modelo de jogo de Jorge Jesus, parecia-me a mim, que beneficiava muito, quer o Slimani, quer depois o Bas Dost. Jogadores fixos, o Slimani melhor um bocadinho com o Bas Dost, mas que tratavam um bocadinho mal a bola, por assim dizer, com ela nos pés. Não era um jogador de pegar, de driblar, quando muito serviam para segurar aqui ou acolá, mas de pouco toque na bola, 1, 2 toques máximo, e depois faziam a diferença dentro da área no momento de finalização, com extremos a trabalhar para eles, digamos assim. E a pergunta que eu faria um bocado também ao João é se ele, ao contrário de mim, acha que, e como muitos adeptos do Sporting pediram e acharam, que Slimani podia ou não ser uma boa solução, ou um jogador deste calibre de Slimani, que pode ser também parecido com aquilo que ele disse, de alguns jogadores com algum crédito firmado na Europa, mas que não estão a ter oportunidades. O Slimani não tanto, tem mais época no Sporting e um bocado no Mónaco como cartão de visita, mas é um jogador que está encostado e que não joga, e nesse ponto de vista podia ser um jogador acessível para um clube de segunda linha, como é o caso do Sporting no mercado. José tem razão. Aquilo que referiu em relação a Paulinho, concordo completamente. É um jogador que achava por uma luva, até porque foi treinado por Ruben Amorim, portanto, mais que ninguém, Ruben Amorim sabe perfeitamente o que podia extrair do Paulinho. Obviamente, quando se fala de uma relação Braga-Sporting, o custo do jogador é elevadíssimo e, portanto, nunca foi hipótese, muito por causa disso. Em relação ao Slimani, não sendo o jogador com o perfil ideal, Ruben Amorim diria sim a Slimani, até o disse, por assim dizer, mas depois há questões contratuais e ordenados elevadíssimos que Slimani ofere, que não quis prescindir da parte necessária para que fosse jogador de Sporting, além dos empresários de Slimani, que também nunca ajudaram nessa negociação. E, portanto, o que se passou é que, sim, ou seja, Ruben Amorim até dava o aval a Slimani, porque se calhar conseguia fazer de Slimani um pouco o que já fez de Paulinho, embora eu concordo perfeitamente com o José Nuno. Não é um jogador de vir atrás, receber, dar jogo, fazer tabelas. Slimani não é isso. É muito 1, 2 toque e depois corre para a área à espera que venha a bola, não é? E, portanto, o Sporting pede um bocadinho mais do que aquilo que Slimani dava na altura. Mas podia ser um jogador que
dentro do plantel do Sporting, trabalhado por Ruben Amorim, conseguisse aportar algumas coisas. A finalização é óbvia, a pressão alta de Slimani é espetacular, e portanto podia aí ajudar. Iríamos se calhar ter que trabalhar o ataque de maneira um bocadinho diferente do que Slimani, do que com o Paulinho, porque o Paulinho também tem uma vantagem, ele recua, faz o jogo, portanto constrói jogo, mas depois tem a capacidade física para aparecer na área, o que não acontece com alguns avançados. Vê-se, por exemplo, o caso de Giovane quando foi experimentado nessa posição, não é? Giovane vinha atrás, recuava, dava jogo, mas depois quando a bola chegava à área, Giovane ainda estava a entrar na área, não é? Portanto, não tem aquela capacidade de conseguir chegar à área depois de ter estado cá atrás a fazer jogo. E, portanto, o que o Ruben Amorim podia ver ali no Slimani era mais ou menos o que está a conseguir fazer com o Sporar, Nuno. Ou seja, era uma coisa híbrida, não sendo o perfil ideal, conseguia atacar a profundidade, conseguia fazer pressão alta, mas Slimani tem muita mais finalização que Sporar, isso deves concordar comigo. E, portanto, então de cabeça é uma coisa enorme, não é? É uma distância enorme. E, portanto, podia ser um meio termo. Agora, o perfil que tu referiste e lembraste bem Slimani, portanto, um avançado consagrado que já deu provas, que não está a jogar, é mesmo isso que o Sporting procura, mediante também o perfil que Ruben Amorim tem, ou a ideia do que pode construir com o jogador. Ok? Apesar de não ter o perfil a 100%, se calhar tem 75%, e depois Ruben Amorim acha que a equipa, o staff técnico é capaz de construir o jogador. Aliás, há muitos jogadores no Sporting, tu já referiste um, que mediante o sistema tático do Sporting beneficiaram imenso, não é? O Coates, por exemplo, é muito melhor numa tripla do que a jogar em dupla em centrais. Por exemplo, até o Nuno Mendes eu acho que é melhor a jogar à ala do que se fôssemos uma defesa a 4, na minha opinião. Pedro Porro é melhor a jogar à ala do que como defesa a 4. Porquê? Porque Pedro Porro não defende tão bem como ataca. E, portanto, esta posição dá-lhe mais garantias, porque tem as costas um bocado protegidas por Neto, que apesar, e eu concordo contigo, ser o elo mais fraco, a verdade é que estatisticamente tem sido os defesas com o melhor rácio no Sporting nos últimos jogos, e, portanto, está a subir de nível, e já se nota ali algumas coisas. Já arrisca no passe vertical, no outro dia fez 2 passos seguidos verticais e eu pus a mão à cabeça a dizer quem és tu, não é? Mas era o Neto, afinal era o Neto. E, portanto, já se vê ali alguma melhoria em alguns jogadores. Por exemplo, Nuno Santos beneficia bastante deste sistema. O Rio Ave jogava muito mais nas alas, mais encostado à linha, do que no Sporting, que joga, apesar de jogar lá na frente, joga numa posição muito mais central, muito mais perto da baliza, mais perto das zonas de finalização, ataca bem a profundidade, é um jogador vertical, e tem finalizado bem e tem assistido bem, porque joga mais perto, lá está, mais perto do golo. E, portanto, são jogadores que têm beneficiado muito. Palhinha, para mim, é outro jogador que beneficia muito também do sistema. Já beneficiava no Braga, continua a beneficiar do Sporting, vai ser um caso sério a continuar assim para a chamada à seleção, se calhar não vai ser chamado, mas se continuar assim vai ser um caso sério, e portanto há jogadores que estão a beneficiar de todo este novo sistema e portanto o Sporting está também a beneficiar porque obviamente estamos a conseguir mais valias, ou podemos conseguir no futuro mais valias com estes jogadores, que, da mesma forma que aconteceu quando Jorge Jesus, quando a equipa joga bem, os jogadores realmente valorizam e portanto podem ser transferidos por mais valias. Voltando ao tema inicial, que era a contratação, o perfil, estou expectante, porque quero ver a capacidade de negociação do Sporting, porque o José Nuno disse bem, o Sporting neste mercado conseguiu atingir os alvos que tinha, mas também eu acho que se deve muito a Ruben Amorim e até a outras pessoas que entraram na estrutura em julho, agosto, que conseguiram que o Sporting negociasse bem. Isto porquê? Só para recapitular, para que vocês percebam, se calhar já sabem, mas pronto, para quem nos está a ouvir. O Sporting, em alguns jogadores-chaves, como o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, chegou primeiro com os adversários. E, portanto, houve aqui algum planeamento, não é? Porque depois, interesse do Porto e, por exemplo, do Nuno Santos, também houve interesse do Nápoles. Peço desculpa, do Pedro Gonçalves houve interesse também do Nápoles à última hora. E, portanto, o Sporting foi dos primeiros, atempadamente, a começar a negociação com o clube e com os jogadores. E isso beneficiou e conseguiram fechar as negociações. Porque o que aconteceu nos anos anteriores é que, além dos alvos serem errados, muitas vezes não se conseguia o alvo principal e depois íamos para o segundo, terceiro ou quarta opção. E depois levamos com José e Bolaziz no último dia de transferências, não é? E, portanto, às vezes escapam-nos estes detalhes, mas o timing da abordagem aos jogadores é fundamental, e o que eu acho que o Sporting pode estar a vir a fazer é, nesses jogadores consagrados, Rui, se calhar já estar a falar com o clube e com o jogador.
Okay? Não deixar abrir a janela, é falar primeiro com o jogador, com o clube, porque obviamente é obrigatório, falar primeiro com o clube e já sondar o jogador ou o empresário e preparar para que quando abra a janela não vá aparecer um clube italiano ou um clube espanhol com mais dinheiro e se lembrar, olha, aquele está ali parado e vamos buscá-lo. Portanto, o que eu acho que está a ser trabalhado é exatamente isto, é a antecipação, como foi no verão. Nuno Santos e Pedro Gonçalves foi muito antecipada a abordagem ao clube e ao atleta. E todos sabemos que Pedro Gonçalves, além do Porto, depois teve o Nápoles, o Nuno Santos também tinha interessados e o Porto era um deles, não é? E portanto, quem chega primeiro tem sempre ali uma vantagem, até pelas conversas que tem com os jogadores. E eu acho que neste momento isso, se tivesse a ser trabalhado, os meus parabéns. Porque eu acho que é por aí que nós podíamos chegar a esse jogador. Era já embebê-lo no espírito do Sporting, já estar ali a deixar-lhe nos ouvidos a ideia de vir para o Sporting, o jogador a começar a ver vídeos, a começar a ver o Sporting a jogar para se entusiasmar, para que depois, se for necessário, também pressionar o clube para vendê-lo ou para emprestá-lo, não sei qual será a solução, mas eu acho que vai muito por aí. Às vezes esta jogada de antecipação nos jogadores é fundamental. Não sei se respondi à tua questão, José. Sim, foi respondido. Sim, José Nuno, aqui a falar sobre estes dois jogadores, o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, lembro-me uma questão porque são dois jogadores que vêm da Liga NOS, ou seja, o Sporting contrata a clubes da Liga NOS, e por isso é uma pergunta para os dois, mas começo por ti, José Nuno, se vês algo, não necessariamente para a ponta de lança, mas algum jogador que o Sporting já neste mercado de inverno possa já estar a pescar o olho algum jogador que esteja a jogar bem na Liga NOS, ou se achas que os que estão a jogar bem já estão no Sporting como estes dois, por exemplo? Não, há bons jogadores, nós já falámos aqui de um deles, que foi o Rodrigo Pinho, de facto está a fazer um início de campeonato com aqueles números que nós podemos dizer, com números destes, é normal que os grandes estejam atentos. Tem contra si o fator idade, está a aparecer agora. A grande vantagem do Rodrigo Pinho era apenas mesmo uma oportunidade de mercado. O Marítimo vai precisar de encaixar dinheiro com o Rodrigo Pinho em janeiro e isto força obrigatoriamente o clube a baixar o preço, porque, como se costuma dizer, o clube que vai comprar tem a faca e o queijo na mão. E aqui podia ser uma oportunidade de negócio, mas era sempre um jogador para uma, duas épocas. Até por alguma razão, não que ele tenha jogado mal noutras épocas, mas foi um jogador que apareceu muito tarde, quer dizer, até aos 25, 26 anos, quem era o Rodrigo Pinho? Quando andava no Braga ninguém sabia quem era o Rodrigo Pinho. Começou a aparecer no Marítimo, foi crescendo e agora está, acho que é 28 ou 29 anos, está no pico 29. Da sua forma. 29, 29. Vai fazer 30, sim. Vai fazer 30, exato. E por isso aí pode cair um bocado. Havia outro jogador, o Tiago Santana, mas esse já está com o destino traçado para Tóquio, por isso nem sequer conta. De resto, eu sinceramente não vi, eu também, como é óbvio, não vi os jogos todos, mas os jogos que eu mais acompanho são os dos grandes e depois os do Gil Vicente. O Gil não tem ninguém que eu consiga referenciar, o Gil tem jogadores banais. Dos jogos que vi de equipas contra o Sporting, não houve assim um jogador que eu dissesse que se destacar, porque há jogadores que se destacam, mas estamos aqui a falar de jogadores que têm que se destacar a um nível tal que eu diga este jogador tem potencial para ir para um grande e ser, passo aqui a comparação, não é para ser um carraça, porque para isso qualquer um pode chegar a um grande. Tem que chegar e jogar, é nisto que eu estou a pensar. E por isso pode estar a escapar alguém, mas não estou a ver assim muito, porque eu acho que o ano passado de facto foi uma razia, quer ao Famalicão, quer ao Rio Ave, que foram as equipas de sensação. Há jogadores no Passos, este ano está a seguir com a sensação, mas por exemplo, Bruno Costa é um jogador que estava no Porto e caiu para o Passos e eu sempre que o via no Porto ficava aquela ideia, não é mau, mas não tem qualidade para este nível. Pode surpreender, lá está, num Passos. Depois o Douglas Tanque na frente também parece o típico avançado com perfil de chamada equipa pequena, muito forte, muito possante na área, está ali equipa com bloco baixo, usa o seu avançado como referência para meter a bola e depois ele segura, como é muito forte, e a equipa acompanha e chega lá depois. Daqui, depois o Fernando Fonseca, ao lateral direito, esteve no Gil ano passado, mais uma vez é bom, mas também é um jogador que passou pelo Porto e não pegou. Marcelo Central também passou pelo Porto e não pegou. Ou seja, estas depois vão-se fazendo muitos rejeitados dos grandes, por assim dizer. E há um jogador que eu até acho que tem alguma qualidade, mas que eu acho que estagnou um bocado a carreira com as escolhas que fez, que foi o Eustáquio.
eu acho que nesta altura podia estar num grande, se tem tomado uma opção melhor do que ir para o México. Também é verdade que teve o azar de se lesionar no México, mas um jogador quando vai para o México fica fora das redes de observação. Os clubes focam-se na Europa, América do Sul, depois tem algum olhar com um potencial rapaz que possa estar a surgir na África, na Ásia, até na América do Norte, é óbvio, mas para jogadores muito jovens que estejam a surgir. O Eustáquio estava aqui no Chaves, estava a emergir, era um portanto na seleção sub-21 e acho que desapareceu no México e agora chega pelo Paços e se calhar já passou o comboio também para ele de chegar a um grande, porque os grandes vão estar à procura um bocado disto, ou alguém para fazer a diferença no imediato, como o português o Taremi, ou o Sporting nos Santos, mas ainda numa boa idade, ou alguém como o Pote, o Pedro Gonçalves, que aparece, é jovem, aparece a um nível alto e pega-se logo nele. O jogador começar a aparecer já aos 26, 27, 24, 25, e a não ser que apareça num nível estratosférico, como o Taremi, em que marca, é logo o melhor marcador do campeonato, quase. Se não aparecer neste nível, dificilmente pode chegar a um grande, mas dificilmente vai ter o impacto que se pretende num grande. João, a mesma pergunta para ti e outra já de seguida, porque o José Nuno há pouco falou no nome de Rafael Camacho e eu estou a olhar aqui agora mesmo para uma notícia da Bola que tem como título Rafael Camacho já entra nas contas, isto porque o jogador acabou por jogar contra o Fabril com o Sporting B e por isso a pergunta é mesmo, a pergunta seguinte é se realmente Camacho entra ou não nas contas da equipa A e não apenas da equipa B. Eu acho que não entra nas contas da equipa A, porque o Ruben Amorim é alguém muito firme nas suas convicções e nas linhas diretrizes que rege o balneário. E eu acho que deve ser sim num grande. E, portanto, Camacho teve a sua oportunidade de jogar a ala, não quis, disse plenamente que não queria, rejeitou algumas propostas para ir para fora, foi para a equipa B e agora eu acho que não há volta. E, portanto, essas notícias que estão a surgir, para mim, são do lado do jogador, do lado do empresário, do lado de familiares, e não do Sporting. Acho que Camacho, o seu ciclo de vida no Sporting terá terminado e pode ser que não, pode ser dado uma segunda oportunidade, mas neste momento a minha convicção é que não e que vai ser colocado em algum clube, seja por venda ou por empréstimo, porque acho que o jogador teve a sua grande oportunidade. Ruben Amorim quis apostá-lo à ala e ele não quis. E, portanto, eu acho que era ali a posição que ele podia render mais, até, no Sporting, não querendo, e portanto seria neste momento o substituto, aquilo que o José Nuno tinha dito anteriormente que falta, que é realmente um lateral, um ala direito a substituir o Pedro Porro, que é para mim o melhor ala direito da Liga Portuguesa, é o terceiro jogador com mais eficácia de drible na Liga Portuguesa, portanto, e tem uma grande preponderância ofensiva, e portanto acho que Camacho passou o comboio, teve uma oportunidade, aliás teve duas oportunidades, foi quando chegou, e agora com o Ruben Amorim não aproveitou, e portanto Ruben Amorim já deve ter dado guia de marcha. Em relação à primeira questão daquilo que o José não disse da Liga, o Sporting está sempre atento a todos, e portanto, por exemplo, um jogador que passou pelo Sporting, que eu acho que foi mal aproveitado, foi o Ryan Gold, que está muito bem no Farense, embora acho difícil voltar ao Sporting, mas é um bom jogador. Acho que é um jogador para um patamar acima do Farense. Agora para o Sporting é difícil. Há dois jogadores boa vista que eu gosto muito, o Ángel Gomes e o Elis. Os portugueses ainda não tiveram a ver a preponderância que o Elis pode ter na Liga Nacional. Ele também teve lesionado e depois esteve com o Covid e, portanto, já viram um bocadinho que eu estou Boa Vista, mas Elis podia ser um jogador... Olha, para o sistema do Porto, o Elis encaixava como uma luva. Se o Sérgio Conceição apanhava um jogador daqueles, chamava-lhe, entre parênteses, um figo. E, portanto, há outros jogadores. Eu também acho que teve aqui uma oportunidade, depois no México aquilo não correu bem, quer com questões de treinador, presidente e uma lesão, e, portanto, travou ali, mas há jogadores que ainda podem vir... O Famalicão tem alguns interessantes também, mas há jogadores que podem, lá está, nós estamos a vê-los agora, há jogadores que estão a evoluir, Ruben Amorim deve estar atento. Acho que perdemos o João. Ou estás a ouvi-lo, José Nuno? Eu não, Ok. também ficou parado. Pronto, vamos ver se conseguimos recuperá-lo. Entretanto, eu tinha uma última pergunta. Estamos a terminar o nosso tempo, mas posso fazê-la para ti, José Nuno, queria fazê-la também ao João, que é se neste momento já podemos assumir o Sporting como um candidato ao título tão forte como os outros ou até acima de um dos rivais. Antes de mais, só comentar aquelas declarações do Camacho.
Sim. De facto, eu acho que o Camacho é um jogador que pode servir de exemplo para, para outros jovens que estão a aparecer. O Camacho que sirva de exemplo, porque um Ronaldo, passa a expressão, um Cristiano Ronaldo, pode chegar à beira do Pirlo e dizer: eu quero jogar a ponta de lança. E o Pirlo diz: pronto, só Sim. quero meter a ponta de lança. E ele diz: quer jogar extremo esquerdo? Ele pode. O Camacho chega com 19 anos ao Sporting na pré-época e diz que a lateral não joga. E o Kaiser, na altura era o treinador, tentou pelo extremo. O que eu percebi é que ele, para além de pouco gol para jogar na frente, marcou apenas 1 ou 2 no Sporting, acho que foi mesmo 1 na Taça da Liga. Para além de pouco golo, parece-me um jogador que até é esforçado no drible, ou seja, tenta driblar, mas o sucesso do drible dele cada a quem. Ou seja, é um jogador que nem desequilibra no drible e depois na assistência, não é? A criar, finta um jogador e ganha superioridade, nem com a própria finalização. E insiste que quer jogar na frente. Um jogador que joga no sub-20 português, nem sequer consegue ir ao sub-21, mas acha que por ter passado pelo Liverpool tem um estatuto tal que lhe dá alguma coisa a mais para chegar ao Sporting e ser exigente com tudo e todos. E ele depois que percebe uma coisa. Ele no Liverpool, quando jogou, foi a lateral direito. Chegou ao Sporting e o Kaiser queria pô-lo lateral direito. O Ruben Amorim queria pô-lo, não a lateral por causa do sistema, mas a ala direito, que grosso modo é a mesma posição, claro que tem nuances diferentes. São 3 treinadores que quiseram que o jogador jogasse descaído pela direita na posição mais recuada do ataque. Se calhar não é por acaso, mas só o jogador é que quer jogar à frente. Jürgen Klopp, se não gostarem muito do Kaiser ou do Amorim, até o Jürgen Klopp achou que era ali que ele devia jogar. Continuando e falando da última pergunta que fizeste, que era, ajuda-me outra vez. Se podemos olhar para o Sporting neste momento como um candidato tão forte como o Benfica e Porto ou até acima de algum deles? Considero sempre o Sporting um candidato ao título. Eu acho que pela história o Sporting, e porque tirando um ou outro ano, o Sporting vai ser sempre um clube que vai andar nos lugares cimeiros. Pode depois acabar um fosse maior com o decorrer da época, mas é muito raro, acontece muito raramente um dos 3 grandes não terminar nos lugares cimeiros da tabela. É claro que eu acho que ganha um estatuto aqui porque tem ganho jogos de uma maneira convincente, isso dá-lhe estatuto. É mais respeitado até pelos próprios adversários que olham para o Sporting de outra maneira. No entanto, falta-lhe aqui, como estamos numa fase também muito cedo do campeonato, as pessoas costumam dizer que falta muito, ainda falta ao Sport provar contra equipas grandes, etc, etc. O Sport tem culpa do calendário que tem. O Sport se aprende equipas ditas mais pequenas, o trabalho dele era ganhar e ganhou, coisa que nos últimos anos não era assim tão fácil de Mas acontecer. já jogámos com o Porto. Sim, era isso que eu ia dizer. Já jogámos com o Porto, vamos jogar com o Benfica e com o Braga. Há um handicap, digamos assim, é que na primeira volta estes 3 jogos são em casa do Sporting, o sorteio assim ditou, e por isso será uma segunda volta à partida mais complicada, pelo menos neste aspecto. Vamos ver como é que o Sporting reage. Conseguiu jogar muito bem em Famalicão também, mas estava a referir-me ao jogo de Guimarães em Canhão. Em Famalicão jogou muito bem, infelizmente não conseguiu os 3 pontos. E por isso eu acho que claramente tem um estatuto que vai em primeiro, e quem vai em primeiro com a história que tem o Sporting, quer dizer, com todo o respeito, isto não é igual ao ano passado quando o Famalicão apareceu em primeiro lugar. Isto é o Sporting que está a aparecer no primeiro lugar do campeonato e a jogar um bom futebol. Pode-se bater, sinceramente eu não acho que o Sporting corra o risco de ser humilhado por um Benfica ou um Braga. Eu acho que pode perfeitamente disputar o jogo e até ganhar. Claro que também pode perder, vão ser grandes jogos, isto porque já jogou com o Porto, onde empatou, e eu até acho que merecia ganhar, e por isso acho que se pode assumir. No entanto, é bom que o discurso interno continue o mesmo que tem sido jogo para jogo e depois cá para fora, jogo a jogo, vamos ver o que é que isto vai dar. E depois outra nota, que é certo que o Sporting não tem competições europeias, mas eu acho que já chega do choradinho, que parece que o Sporting faltou às competições europeias para se poder focar no campeonato, abdicou e não foi isso que aconteceu. O Sporting queria estar e parece que os outros, nomeadamente o Benfica, o Porto e o Braga, andam coitadinhos com uma bandeira de Portugal às costas a carregar uma nação contra a sua vontade, mas para elevar o nome do país. Eles também não estão lá de contrariados, eles estão lá e gostam muito de estar lá e querem chegar o mais longe possível. Tem mais jogos. Queria eu, enquanto adepto de Sporting, que o Sporting tivesse mais jogos. É só isto que tenho a dizer. João, a pergunta para terminarmos, que o nosso tempo também está a acabar, era se poderemos considerar o Sporting neste momento um candidato tão forte como os rivais, ou até mais forte do que os rivais, para a conquista desta Liga NOS. Para mim, Rui. Sim.
Sim. Peço desculpa por ter isto caído, Sem foi problema. a internet que pegou aqui uma rasteira, eu acho que era penalti, mas o árbitro disse não. Deixa-me só te dizer que o Sporting é sempre candidato e quem está à frente é sempre ainda um bocadinho mais candidato nesta altura. Falta é realmente, se calhar, o mesmo investimento que os outros tiveram na construção do plantel. Temos que ver aqui a diferença, porque não basta, quando se vai lá fora às competições europeias, vir o choradinho, dizer as outras equipas têm um investimento superior que nós, mas cá na Liga querem comparar o Sporting com um investimento inferior ao deles. Portanto, basta desse choradinho e em relação às competições europeias dizer uma coisa que escapou ali ao Nuno, que é o seguinte: o Sporting foi eliminado numa altura em que vinha do Covid. O plantel do Sporting teve todo o Covid. O Sporting, nesta altura, se jogasse contra o Lask, para já podíamos ser eliminados, tudo bem, mas o jogo nunca iria ser igual ao que foi naquele momento. Tínhamos muitos jogadores a recuperar de Covid e relembro que nem toda a gente recupera da mesma forma e há pessoas até que ficam com elas. E, portanto, é muito diferente. Basta ver, por exemplo, a Fórmula 1 Hamilton, o que ele disse no final da corrida, que não estava a 100%. Portanto, estava mesmo cansado. É muito diferente. E o Sporting foi uma razia completa. E, portanto, faltava-nos também Palhinha, por exemplo. E, portanto, o jogo do Lask veio numa altura ideal para eles e péssima para o Sporting. E realmente já basta desse choradinho, porque os clubes estão a ganhar muito dinheiro e estão a precisar dos clubes nas competições europeias e nós não temos culpa de termos sido eliminados, não é? Ninguém é eliminado de propósito, pelo menos aqui no Sporting ninguém o é. Em relação depois à candidatura final, e vai, é o que eu digo, janeiro vai ser importante, se nós conseguirmos realmente dar aquele retoque do ponta de lança, conforme eu disse, Rui, acho que aí o Sporting pode ser um sério candidato ao título, mais do que um candidato ao título, um sério candidato ao título, por dois fatores. Primeiro, porque fica com uma das lacunas preenchidas e com um finalizador que é necessário ter, um grande ter, que é numa ou duas oportunidades marca um golo, mesmo nos jogos grandes, que é aí que se vê que realmente quem consegue, e se calhar Slimani, não é, Nuno? Estás-te a lembrar de Slimani nos jogos grandes não perdoava, e isso é muito diferente de um avançado que marca muitos golos, mas chega aos jogos grandes e zero, e já tivemos alguns. E depois há outro aspecto que é também importante, que é acreditar, obviamente, no sistema e nas ideias do jogo de Ruben Amorim, porque a verdade é que o Sporting, muitos adversários não está a deixar jogar, e vou tomar como exemplo o Passos Ferreira, sexto classificado, das melhores equipas que estão a jogar, muitos elogios ao Pepa. É verdade que nos dois jogos contra o Sporting, no total de remates à baliza, não deve ter passado dos 4. Em 2 jogos, em Passos e agora em Alvalade para a Taça, Eu não acho deve que ter foram passado dos 0. 4. Na Liga foram 0. Na Taça não tenho dados nos meus resultados para saber, mas eu, pelo que vi, lembro-me de um em fora de jogo que não conto. Não passa dos 4, não é? Não, quase certeza que não passa nos 4. É importante salientar que realmente o Sporting não deixou jogar o Passos. Muitas vezes as equipas jogam o que as outras deixam. E a verdade é que o Sporting não deixou jogar o Passos. O Passos não jogou mal. O que aconteceu é que o Sporting foi bastante superior. E neste sistema de Ruben Amorim nós temos visto que o Sporting consegue dominar o jogo quase por completo, tirando um ou outro jogo, porque também no início estavam a assimilar as ideias, mas nos últimos jogos, mesmo em Famalicão, o Sporting dominou o jogo. O Famalicão, depois o desenrolar do jogo, a expulsão, é que tornou as coisas mais complicadas, porque o Sporting tinha dominado completamente o Famalicão. E as pessoas, quando comparamos e quando eu leio tantos comentários sobre o Passos Ferreira não ter jogado nada em Alvalade versus o que jogou contra o Porto ou contra o que fez na Luz, não, é o contrário. O Passos Ferreira foi jogar com a mesma disposição, praticamente com os mesmos jogadores, tirando uma ou duas alterações, e tem bons jogadores, é verdade seja dita, mas a verdade é que o Sporting, e no sistema de Ruben Amorim, o Passos Ferreira nunca conseguiu, em 2 jogos, nunca conseguiu perturbar o Sporting, e é isso é que é diferente. Sim, acho que o Sporting tem dominado todos os jogos em que tem jogado, tirando um ou outro. Da nossa parte é tudo. Só temos a agradecer ao João pela paciência e pela disponibilidade para vir aqui. Esperemos trazê-lo cá mais vezes para falar sobre este Sporting, que acredito dará muito que falar este ano e nos próximos anos com o Ruben Amorim. José Nuno, a ti também, obrigado. Vemo-nos na próxima semana. Obviamente peço aos nossos ouvintes e espectadores que passem pelo Sporting 160, que será em direto imediatamente a seguir a este. Ou seja, quando os nossos espectadores estiverem a ver o episódio já foi, mas podem revê-lo obviamente e acompanhar todos os episódios. Para quem quer seguir o Sporting, acho que não há melhor plataforma para o fazer. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. Obrigado, Rui, obrigado ao José pelo convite e vemos por aí a falar de futebol e quando precisarem terei todo o gosto em vir cá outra vez. Sim, acho que poderemos reunir-nos novamente, se calhar até para falar não só sobre o Sporting, mas também sobre o futebol nacional em geral.
Muito obrigado aos dois novamente e continuem desse lado, que nós vamos continuar deste, analisar o melhor do futebol português, que hoje foi, como não pode deixar de ser, o Sport. Obrigado e até à próxima. Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo